Nunca foi tão fácil disseminar um pensamento, uma ideia, um fato. Hoje o fluxo de informação é constante e interminável. Com o advento da internet, qualquer um pode ter sua prensa de Gutenberg, mas não é toda a prensa que emite uma Bíblia. Com todo esse bombardeio de informações entre emissores e receptores, podemos nós, perante uma infinidade de mensagens que nos atingem dia a dia, acreditar em tudo que vemos e ouvimos? Em tudo que nos é dito? Por isso, propomos a você, que está prestes a assistir esse documentário, a duvidar de tudo nele presente. Questione quais escolhas resultaram neste produto. Qual a intenção por trás destas câmeras? A partir dele, crie suas próprias verdades, ou, se quiser, suas próprias mentiras. Afinal, quem disse que é na verdade onde queremos chegar? O princípio é o mesmo do vendedor de cachorro-quente, do vendedor de pipoca, né? Você vende o que a população quer comprar. É incrível, mas as pessoas mandam para a Globo, ligam querendo saber qual é a marca da blusa da novela. Como a comunicação social no Brasil hoje é um privilégio de uma elite. No Brasil se vê muito mais televisão do que se deveria ver. Hoje em dia, é tão comum dizer mentira o tempo inteiro, bem comportada, legal e simpática, que quando uma pessoa fala alguma coisa parecida com a verdade, comove. O jogo é menos transparente, muitas vezes na imprensa, do que na propaganda. Então não existe essa, dizer, você ter uma mídia que fique enaltecendo o governo. Mídia é para fazer oposição. A mídia nada mais é do que a ampliação de uma comunicação mínima existente, seja ela interpessoal ou gestual. Porque é um raciocínio simplista, né? E talvez até hipócrita, esse da gente querer acreditar que a população é honesta, coerente, tudo de bom, né? E existem políticos ou empresários que querem manipular a população. Pode até, em algum momento, ter esse componente, ter esse tipo de relação. Mas, em geral, o empresário vai oferecer aquilo que aquela população quer. A televisão é um pouco o retrato do que é o espectador. O espectador olha na televisão, na verdade, ele vê um espelho. É um espelho. Ele procura aquilo que é muito próximo dele, daquilo que ele entende, daquilo que ele gosta, daquilo que ele julga ser informativo, daquilo com que ele se diverte. Então são essas coisas que fazem os programas ficarem no ar. Você, claro, pode culpar a emissora por ter certos programas ruins, né? Mas também eles existem porque tem patrocínio. Patrocínio tem porque as pessoas assistem. Então é uma mão dupla. É quem faz, precisa ter consciência, quem assiste precisa desligar. Por que as propagandas tendem a fazer coisas bonitinhas, usar gente bonitinha e tudo mais? Tem dois motivos. O primeiro é que, como vai passar várias vezes, as pessoas tendem a reparar nos defeitos da propaganda. Então, cuidado com o acabamento é maior porque não é uma coisa que passa uma vez só. Então, isso já é um cacuete publicitário. A gente faz muitos takes até chegar naquele que a gente acha que está tudo certo, porque vai repetir e repetindo alguém vai perceber. Por que a gente usa pessoas bonitas, mais bonitas que o público consumidor? É porque as pessoas se acham sempre mais do que elas são. Você se acha
mais alto do que você é, mais magro do que você é, a voz sua real é menos bonita do que aquela imaginária que você ouve, quando você ouve a gravação você acha que a sua voz verdadeira era mais legal. Então e a pessoa sempre aspira um pouquinho mais alto, ela mira mais alto, isso é natural do ser humano. Então a gente, quando quer falar com a classe B, a gente põe alguém classe A. A gente quer falar com a classe C, a gente põe alguém classe B. Você coloca sempre um pouco acima, porque a pessoa se reconhece no imediatamente acima e não no igual. Se é um negócio um produto para pobre, falando assim uma palavra vulgar, e você põe só pobre esfarrapado, o cara segrega aquilo depois e discrimina. Então você mira um pouquinho mais alto sempre. Isso é uma técnica, na verdade a gente está querendo que a pessoa se reconheça naquilo. É por isso que se faz isso. Eu pesquisei 2 importantes jornais impressos dos anos 1950 e 1960 no Rio de Janeiro, o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, porque o objetivo da minha pesquisa era compreender o papel que esses jornais tiveram ali, às vésperas do golpe militar de 1964 e logo no início da ditadura. Terminada a ditadura no país, por conta de um domínio das instâncias de produção de cultura e de razão pública no país, basicamente pela esquerda, há claramente uma tendência à cultura ser produzida por pessoas que são mais ou menos de esquerda. E isso está nas universidades, quase todos os professores falam a mesma coisa. Isso está nas redações, né? Isso está no Ministério Público, isso está nas escolas de magistratura. Quer dizer, aquele peruano, Vargas Llosa, ele disse certa feita que na economia a esquerda perdeu, mas a cultura ela venceu, e ela venceu mesmo. E no Brasil em particular, você começa a passar a ideia de que as famílias donas das 7 maiores mídias do Brasil seriam tocadas por gangsters e pessoas inescrupulosas que distorcem a verdade, etc, etc. Então, o que acontece? A gente tem que saber, a primeira coisa, que isso é uma falácia, e muito blogueiro tem ganhado dinheiro por fora do governo, não declarado, né, para atacar as grandes mídias e dizendo que elas são as grandes distorcedoras das coisas. E a gente sabe que qualquer empresário de mídia, seja ele o Dalai Lama, seja ele o Al Capone, ele sabe que o que mantém o produto dele no ar é a imparcialidade e, segundo, é a oposição. Há claramente um partidarismo na mídia. Esse partidarismo nasce de uma formação universitária e de uma certa inércia das últimas 3, 4 décadas. E aí, quando eu digo que a ditadura no Brasil, que toda ditadura é um horror, mas a ditadura no Brasil, ela não feriu as instâncias de poder que a esquerda tem. Isso é uma coisa que você não pode falar, porque quando você fala, fica parecendo que você foi a favor da ditadura, que é uma coisa idiota. Isso é parte da manipulação. Você coage, você constrange, você faz a pessoa ter medo de falar coisas que são óbvias, e é aí que surge o partidarismo. Todos os blogs hoje, seja o 247, o Paulo Henrique Amorim, o Luiz Nassif, ou vários de jornalistas que já tiveram cargos em redações, você olha ali, o cara fala bem do governo o tempo todo, e você vai ver, o site é patrocinado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Eu parti de uma avaliação que a narrativa que a imprensa faz hoje sobre a ditadura, sobre o seu próprio papel na ditadura militar, é uma narrativa muito heróica. É da imprensa que foi vítima da censura, que foi vítima do autoritarismo, que foi vítima dos arbítrios dos militares, da ditadura, e ao mesmo tempo uma imprensa heróica que resistiu ao autoritarismo, que foi, de alguma forma, porta-voz dos valores democráticos. Eu acho que tem uma guerra santa muito perigosa em que bandidos têm se vendido como mocinhos. E o que é vender como mocinhos? Conquistar os jovens com a ideia de que um blog é algo liberal, porque você pode publicar tudo, comentar tudo, etc. A grande mídia
é tocada por Al Capones, quando na verdade eu tenho visto justamente os piores Al Capones dentre esses blogueiros, todos chapa branca e mamadores nas tetas do Estado, mas não de uma maneira declarada. Agora, a população acredita naquilo que ela quer acreditar, né? Ninguém obriga a população a gostar de religião, a gostar de novela, a gostar de futebol. Gostam, né? O que faz o empresário no capitalismo? Ele vai e oferece aquilo que eles querem comprar. No comunismo, nos outros estágios do socialismo, tentou-se impor à população coisas que ela não queria. Deu certo? Não deu certo. Ninguém quis, né? O canal Futura, a TV Cultura, está ali com uma programação muito boa. Por que ninguém sintoniza? Não sintoniza porque não quer, né? E é papel de um veículo de comunicação promover a evolução espiritual, intelectual do cidadão? Não é. Não é. O compromisso do veículo de comunicação é igual ao da empresa que vende pasta de dente ou que vende sabonete. É oferecer um produto que o cliente queira comprar. Então, não é muito romântico, né? É um pouco assim, decepcionante, até frustrante dizer esse tipo de coisa. Mas a verdade é essa. Agora, quem vai mudar isso? É quem faz televisão ou quem assiste? Eu não, acho que os dois. Quem assiste é só você fazer assim, né? Pá! Nós falávamos se não está caindo o nível cultural, né? Não sei, talvez o que esteja ocorrendo é a população chegando a níveis de imbecilização absurda e absoluta, né? Agora, isso não é necessariamente ruim, né? Se a gente considerar a vida como um aprendizado. Houve uma época em que mulher não votava. Né? Até 1934, mulheres não votavam. Pretos não votavam. Não é preto, não é negro que eu tenho que falar? Né? Analfabeto não votava. Então, quem decidia o que o país deveria fazer era uma pequena elite. Então, nós tínhamos um Senado e uma Câmara de altíssimo nível, intelectual, moral, inclusive. Eram pessoas que falavam na terceira pessoa do plural tranquilamente, né? Falavam diversos idiomas e tal. Na medida em que você promove a inclusão social, os rumos do país passam a ser ditados não mais por um pequeno grupo, mas por um grupo enorme. E esse grupo enorme já não aprecia caviar, nem ópera. Eles gostam da Atena, do Ratinho, da música do axé, essas músicas que mais tocam. É isso, então quer dizer, aí o programa mais visto da TV é aquele, o livro, o escritor que faz mais sucesso é aquele, os cantores, o tipo de música que mais sucesso fazem é aquele que vocês sabem, ou seja, merda em lata, né? Agora, é ilegítimo? Não é ilegítimo. É legítimo. A maioria quer. Democracia é isso. Democracia é conviver com o que você gosta e com o que você não gosta. Agora, eu não sou obrigado a achar legal. A gente tem no Brasil a melhor e a pior televisão do mundo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem coisas maravilhosas e tem coisas que deviam ir para o lixo na TV brasileira. Qualquer processo comunicacional implica diretamente numa mediação. Veja bem, não existe mensagem planando no espaço sideral sem que essa tenha sido projetada por alguma intencionalidade do emissor da mesma. Se você faz críticas a determinados pontos, as portas se fecham. Quando há tantos anos a Carlos Amigos fez uma capa comigo em que eu denunciava a máfia do Dendê, como o Caetano e o Gil compravam jornalistas,
Eu perdi N oportunidades de trabalho por causa daquilo. Mas, por outro lado, eu fui achar minhas formas de sobrevivência. O nome do jogo é esse, é a lei do inquilinato, os incomodados que se mudem. Eu não estou criticando o cara que cobre, ele tem que adular o Caetano, porque senão as portas se fecham. Eu estou falando que eu abandonei esse jogo porque é um fait accompli, é um fato consumado, isso não me interessa. A internet mudou muito a visão da própria televisão. Hoje as gravadoras, elas não têm o poder que elas tinham antes. Então muita gente que começou o seu trabalho na internet, hoje aparece de algum jeito. Ou na própria internet, ou a televisão consegue ver essas pessoas que são interessantes e levam para a televisão. A trajetória de sair da internet para a televisão foi um pouco natural, porque quando você quer fazer um projeto seu, autoral, você tem que procurar um meio que você possa se divulgar. É difícil encontrar na televisão um espaço aberto para você mostrar o que você quer fazer. Vamos colocar uma coisa. Você tem algo como que eu chamo de 5 revoluções da mídia ou 4. A primeira revolução, quando vem a internet, a bomba da internet, a bolha, as mídias começam a ver que elas estão perdendo espaço para a internet. Por exemplo, eu lembro quando a Folha de São Paulo era repórter especial, me mandaram fazer a última hora no Peru uma matéria, porque no dia 20 de agosto de 94 ia sair o Atlas Folha e a Folha ia vender milhares de exemplares. Mentira, vendeu milhões, são quase 2 milhões de exemplares no dia 20 de agosto de 94 por causa de um Atlas no jornal. E hoje você pode colocar as maiores drogas da humanidade de graça no jornal de domingo, seja ela maconha, cocaína, religião ou pagode, qualquer tipo de droga, e o jornal não vai vender daquele jeito. Por quê? Porque o público foi para outro lugar. Quando o jornal se toca que o público foi para outro lugar, o jornal pega e começa a fazer algumas revoluções. Só que o público da internet é mais fiel. E eu não consegui trazer da internet para a televisão. Porque quem gosta de internet, gosta da internet porque pode ver na hora que quiser, do jeito que quiser, aonde quiser, até no celular. Primeira revolução, que é o que se chama de syndication. Você vai no pé de qualquer site, você vê um quadradinho vermelho escrito RSS. Isso se chama Really Simple Syndication, ou simplesmente Syndication, que você dá para o leitor a capacidade dele instalar aquilo. Quando ele instala um RSS, ele, por exemplo, o UOL abre falando do esporte, porque ele programou e não de polícia. Então as pessoas começaram a editar os sites. Primeira revolução é a do syndication, o leitor pode nos editar. A segunda revolução é o editor pode comentar, aí abre-se espaço para comentários. Outra revolução, o editor pode curtir. Ao curtir, aquilo vai para o Facebook, para o Twitter e tudo mais. E nós temos uma revolução agora nova, que é o editor, o público, ele pode escrever as matérias. Então você está pedindo para o público fazer reportagens, é um fenômeno mundial. O que acontece é que, assim, naquele tempo, enfim, ali nos anos 1960, tem uma questão que chama bastante a atenção na análise dos editoriais, que é a ideia dessa imprensa liberal, né, da chamada grande imprensa, de que ela é a porta-voz da opinião pública. Aí a questão da imparcialidade é importante para a gente discutir, porque que opinião pública? De que opinião pública a gente está falando? Quem é a opinião pública? A opinião pública é a sociedade brasileira como um todo? Existe essa sociedade brasileira que tem uma opinião, que é a opinião pública? Os jornais podem efetivamente serem considerados porta-vozes da opinião pública? Ou, quando eles falam opinião pública, eles estão falando muito dos interesses deles e dos interesses dos grupos sociais com os quais eles dialogam, dos quais eles são importantes interlocutores. É aí que a gente começa, acho fundamental, problematizar essa ideia de opinião pública. Na questão do você pode comentar, eu vejo que há um problema muito claro, que eu uso um termo do Noam Chomsky, que ele fala fabricação de consenso. E o que é fabricar consenso? Fabricar consenso é você
vamos supor, alguém me paga para eu destruir você. É assim que se faz. Eu crio um blog dito progressista, alguém me paga, geralmente governos, para eu destruir. Eu coloco um comentário capcioso no meu blog, de poucas linhas, e libero os comentários. Libero comentários para pessoas que não se identificam e a maioria, pessoas a quem foi encomendado fazer o comentário falso. Isso se chama fabricação de consenso. Tem muita assessoria de imprensa que coloca funcionário para fazer comentário falso, né? Então não é o povo comentando, é um falso consenso comentado. Você vê, né? A ignorância é um problema terrível, né? A ignorância que é a mãe do racismo, que é a mãe do preconceito, né? A ignorância que é a mãe da demagogia, né? A ignorância é que proporciona a manipulação, é a ignorância que favorece, né? Tudo isso. E agora, a pessoa que faz uma opção pela ignorância, ela é absolutamente inocente, ingênua, né? É uma vítima das pessoas, ou dos empresários, ou sei lá de quem. Um país, ele só é mais crítico, ele só consegue ser mais crítico, a população só consegue ser mais crítica se tiver mais leitura. Um povo que lê é um povo mais crítico. Outro filho da ignorância é essa história do politicamente correto, né? Que é uma forma artificial, né? De você estabelecer um padrão de conduta humanista, né? Isso se reflete muito naquela ideia de que o problema não estão nas coisas, mas nas palavras que representam as coisas, né? Então não há problema nenhum em que você tenha a rua do shopping cheia de putas, né? Desde que você não use a palavra putas. O politicamente correto é fruto da chamada New Left americana, né? É uma certa guinada que a esquerda faz, muito por influência de autores como Foucault, por exemplo, era para que a transformação, a revolução deverá vir de um enfrentamento direto do capital, portanto, explodir o shopping center, né? E ela começa a achar que a revolução virá de, por exemplo, um casal gay poder andar de mão dadas no shopping center. E você vê que tem uma mudança de foco aí. É uma mudança de foco que vai ao encontro dessa ideia de que a verdadeira revolução virá da cultura, dos gestos, da linguagem. E aí ela começa a constranger a linguagem. Porque o pensamento revolucionário de esquerda, né, que é a revolução que a gente tem, ele é sempre autoritário. Claro, eu parto da ideia de que eu entendo como o mundo é, como ele deve ser, como ele ficará quando for bom, então eu tenho que ser necessariamente constrangedor e restritivo. O politicamente correto está deixando o mundo todo muito chato. Quer dizer, o humor está sendo patrulhado, tem uma série de coisas que hoje em dia você podia fazer antes, e hoje em dia há um questionamento toda vez que você vai por esse lado. Então, o politicamente correto, ele nasce do fato de que você começa a ter, por exemplo, negros no espaço público americano, ou seja, a única coisa que eu acho interessante de politicamente correto é a expansão da noção de educação doméstica, né? E ele acaba se transformando, como ele é fruto da New Left, portanto, de uma ideia de que a transformação deve vir pela transformação cultural das mentes, como se falava nos anos 60 e 70, então você tem que constranger a linguagem. Então você tem que proibir o uso de tal língua, proibir a bibliografia, né? Você tem que dar a chance de processar alguém porque então supostamente ela tem aquele preconceito porque usou tal expressão em tal lugar. Então você vai criando uma espécie de paranoia, né? E essa paranoia vai se transformando em instrumentos de constrangimento do comportamento, né? Então, por exemplo, a Globo começa a ser constrangida para que o vilão da novela tem que ser homem, tem que ser branco, tem que ser rico e tem que ser hétero. Porque aí está garantido que ninguém vai se sentir ofendido. Então, o politicamente correto é uma das grandes desgraças da era contemporânea.
Você tem hoje dois caras bastante importantes que vêm da biologia e que são talvez seminais para a gente falar na questão da manipulação da cultura. Um é o Richard Dawkins, que é o maior darwinista vivo, e outro é um filósofo americano chamado Daniel Dennett. O Richard Dawkins, ele lançou um livro sobre biologia em 75 chamado Gene Egoísta, em que ele fala que o gene é egoísta porque ele é um autorreplicador. O que ele quer replicar são suas características pessoais, certo? E ele cria nesse livro um conceito chamado meme. O que são memes? São genes culturais. Então são autorreplicadores culturais. O que são memes? São sons, cores, perfumes, palavras de incentivo, de punição, de recompensa, rituais, mantras. Então você pega cérebros maravilhosos que pela repetição sistemática, pela punição ou pelo castigo, são programados por determinados memes. Então, por exemplo, você pegar um índio do Amazonas profundo, mostrar isso, ele fala que é 2 pauzinhos, você mostrar para um cristão, aquele meme já vai convocar toda uma reação nele. Então, a memética é o estudo de como as pessoas são literalmente programadas para reagirem diante de alguns memes sem ter uma reação racional, simplesmente algo pavloviano. Na Folha, na realidade, eu cumpro a minha função de colunista. O colunista tem que bater, entendeu? Ele bater no sentido que ele tem que falar o que ele pensa, para dividir o coro dos contentes. A mídia, que ela é resultante de um pensamento hegemônico do capitalismo, ela tem uma direção, uma diretriz, uma inspiração que é ditada pelo poder econômico, né? Não é só a mídia. Se você olhar em volta, tudo é voltado para quem compra. E a gente alia muito os memes, esses genes culturais, que é o pensamento ultramoderno hoje que compara a comunicação com algumas coisas da biologia, como, por exemplo, a certos vampirismos literais que se encontra na biologia. Por exemplo, uma formiga está subindo uma árvore, ela cai toda hora. A pobre formiga, se ela acha que ela acha algo, ela acha que caiu porque perdeu o equilíbrio, mas o cérebro dela se instala um protozoário chamado Dricocelium dendrictum, que faz a formiga perder o equilíbrio. Quando ela perde o equilíbrio, ela cai na grama, vem o gado, come a grama, e esse protozoário Dricocelium dendrictum reproduz no intestino do gado. Portanto, a formiga morreu em prol de algo que se instalou no cérebro dela, um protozoário. O que acontece na mídia hoje, quando você fala chapa branca, essa chapa branca é uma coisa assim, você tem medo do leitor ou do receptor da mensagem, você não quer ficar mal com seus pares, você quer ficar bem com os pares, fala bem de Foucault. Todo mundo vai gostar de você. Agora, fala que o Foucault é um picareta, ninguém vai gostar de você. Quando você vai para os veículos de comunicação, você nota uma excessiva simplificação da realidade. Uma reportagem hoje, ela elimina todas as nuances que possa. Ela ignora toda a complexidade do ser humano e tenta montar os conflitos sempre na base do mocinho e bandido, né? Começa que é uma grande mentira, né? É uma grande mentira isso. Nós somos muito complexos, nossas relações são complexas, nossos problemas são complexos, ou não, como diz o Caetano Veloso. E eu te digo que certos memes atuam como protozoários no cérebro desses animaizinhos. Entra no cérebro do cara aquilo, ele é capaz de morrer em nome de algo que ele não sabe o que é. Nesse sentido, o psicanalista Jacques Lacan tem uma colocação muito interessante, que ele fala, é o reinado dos significantes sem significado. Eu acho que deveria ser só um objeto na casa de entretenimento. Mas as pessoas do Brasil passam muito tempo em frente à televisão. Fácil, porque basta você ter uma câmera e um acesso à internet que você consegue publicar e para um monte de gente ver.
Isso é fácil, que antes, no passado, você tinha que alugar uma sala de cinema para conseguir atingir, tipo, 200 pessoas ao mesmo tempo, assim, no máximo. Ou sair com panfleto nas ruas, assim, que demora muito mais. É mais fácil por isso, só precisa de ter tecnologia que hoje todo mundo tem. E muitas vezes a pessoa chega à conclusão que os valores que ela usa para tocar a vidinha dela, ela pegou como um bastão numa corrida. Então, são significantes que para a pessoa não tem significado, ela só está vivendo em nome daquilo. Então eu acho que a manipulação cultural, ela não é tão necessária, porque as pessoas costumam se deixar levar por esses significantes e significados aos quais elas se agarram e nunca pararam para pensar. E a saída para isso é a cultura que deixa o indivíduo entrar naquilo que a filosofia chama de devir. O que é devir? Devir é transformar as coisas no seu contrário. Então o cara hoje acredita em Deus, amanhã ele não acredita mais. Não é pecado, nem... As pessoas que entram em contradição são taxadas de loucas, pecadoras, etc. Mas a cultura foi feita justamente para isso, para você entrar em contradição, e é a contradição que faz a gente avançar. É a não resposta, é o não dogma que faz a gente avançar, e não o contrário. A gente está sempre querendo que as pessoas pensem como a gente, achem a gente legal, isso é natural do ser humano. Então sempre vai haver manipulação, e aqueles que têm algum meio de comunicação que atinge mais pessoas têm mais poder de manipulação que os outros. Como é que a gente se defende da manipulação? Como é que o ser humano se defende? Eu acho que a gente tem que fazer duas coisas: nunca confiar numa fonte só, então na medida do possível, as informações que a gente recebe, tentar buscar mais fontes para você às vezes perceber certas inconsistências, certas diferenças de fazer. E a outra coisa é, na medida que a gente percebe a manipulação vindo de alguém, a gente tentar punir essa pessoa de alguma maneira. Ou seja, se eu percebo que um produto foi mentiroso nas promessas dele, não consumir mais esse produto, denunciar isso. Se um político faz promessas e depois não cumpre, ou mente, ou ataca um outro com coisas desonestas, não votar nesse cara. Você pode ser influenciado, mas a tua realidade não vai ser transformada. O Brasil não deixou de andar por causa da televisão, e nem andou para frente por causa também da televisão. A televisão, ela tem que ser, no meu ponto de vista, uma coisa puramente de entretenimento e de informação superficial. Mas a única maneira da sociedade combater os manipuladores é, de certa maneira, não fazer o que os manipuladores estão querendo. Por isso que o meu estudo, inclusive, para mim isso é muito evidente, ele tem um compromisso ético, político, muito sério. E quando eu digo político, não estou falando político partidário, eu não estou falando de panfleto, um ético político para pensar a questão da comunicação social no Brasil. Como a comunicação social no Brasil hoje é um privilégio de uma elite. Como há um oligopólio, como há um monopólio das comunicações por algumas poucas famílias. E muitas vezes detém concessões públicas, o que torna a coisa ainda pior, porque é o Estado que concede a algumas dessas famílias o direito de monopolizarem a comunicação no Brasil. Uma das formas de você calar as pessoas hoje é com processos, né? Você destrói a vida da pessoa. Então, essa é uma coisa, a primeira coisa, você tem que saber como você fala, quando você quer fazer uma crítica, como você deve fazer, evitar determinadas armadilhas, né? Dito isso, que é de fato um problema, você tem os veículos começam a enfrentar a ditadura da esquerda na cultura e na educação de forma tímida, mas já começa. A Folha é um exemplo, a Veja é outro. Certo? Em que você começa a ter uma certa relativização desse domínio total, de que você, por exemplo, você tem grandes jornalistas que vão falar em grandes universidades com jornalismo, eles são maltratados, porque trabalham na Veja, na Folha, no Estadão, e os professores ficam falando bobagem, não são todos. Hoje começa a melhorar um pouco, mas ainda é muito restritivo. Os professores ficam colocando na cabeça dos meninos que eles deviam querer trabalhar em jornal do partido. Ou então que Cuba é uma grande coisa. Cuba é um lixo, certo? É um buraco. E veja que não se diz isso claramente porque quase todo mundo, seja na política, grande parte o Brasil não tem pensamento de direita, conservador, a favor da sociedade aberta. Não tem no Brasil isso. No Brasil você tem partido de esquerda,
desde o cor-de-rosa ao vermelho sangue, sei lá, e você tem pântano, como se falava, ou seja, aquela fisiologia de que está aqui ou está lá, contanto que esteja no poder. Né? Uma coisa meio PMDBista, assim, no sentido geral. Né? Aqui não tem nenhum partido que represente a ideia de que as pessoas devem viver de acordo com o trabalho delas, não esperar nada do governo e meritocracia. A gente não tem essa cultura no Brasil. Então, o que a esquerda tenta fazer é jogar gente como eu, ou como o Mainardi, ou como João Pereira Coutinho, que mora em Portugal e escreve na Folha, como o antigo Paulo Francis, que morreu nos anos 90, no saco da direita fascista, o que é uma idiotice. Então, eu acho que é muito simples a manipulação cultural. Você cria um meme, dota aquilo de significado, consegue meia dúzia de gato pingado para te seguir em nome de algo que eles nem param. Às vezes, boa parte da humanidade só quer colo, o cara quer atenção, quer dar um sentido para a existência dele. O problema do jornalismo é desonestidade mesmo. Né? Começa pela incompetência, pela incapacidade, né? A falta de lógica com que se descreve certos fatos. Né? Boa parte das notícias, você lendo criticamente, você vê que aquilo não faz sentido. Né? O jornalista ouviu, escreveu o que ouviu, sem checar, sem verificar, sem ver se aquilo faz sentido. Né? Eu nunca esqueço, uma vez a Folha e o Estadão saíram com a manchete que o padre Marcelo Rossi reuniu em Guarapiranga 2,5 milhões de pessoas. Não cabe 2 milhões de pessoas naquele lugar, pô! É impossível! 2,5 milhões de pessoas, você precisa do deserto do Saara, né? Entendeu? Não dá. Vai e publica esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é difícil remar contra a maré, mas eu não vejo no horizonte a necessidade de se autoexilar, pelo menos por enquanto. A minha proposição é que haja um pouco mais de franqueza, um pouco mais de lealdade, um pouco mais de sinceridade nos debates, né? E que se descarte um pouco essas ideias pré-concebidas pela intelectualidade de esquerda do tempo da resistência à ditadura militar, para que se comece a falar, a dar um nome para as coisas de acordo com o que encaixa, né? Porque atualmente o divórcio que existe entre o que é a indústria de comunicação e a maneira como essa indústria de comunicação se enxerga, né, é absolutamente inaceitável. O nada incomoda as pessoas. E se você tem um mínimo de sagacidade, você começa topicamente, ou seja, lugares, apontar lugares para a pessoa, céu aqui, inferno ali, Deus mora ali, blá, blá. As pessoas se sentem. E então, quando você aponta para elas um inimigo, fala, esse cara é o culpado, você tira elas da situação de angústia e passa ela para a situação de... Tira do nada e passa para o medo, né? E as pessoas costumam seguir quem aponta para elas medos palpáveis. E a humanidade sempre acabou se reunindo em torno do líder que aponta coisas simples e palpáveis, né? Aquele que dominar o simples dominará as massas, né? Eu não estou falando que há pecado na simplicidade, nem eu estou dizendo outra coisa. As massas não gostam de contradições. Então é assim que se perpetuam os dogmas. Mídia manipulada é um conceito marxista implementado por formadores de opinião e estudantes que se encontram em plena formação do seu arcabouço intelectual. Eles se aproveitam desses jovens que estão em estado ingênuo, impregnados pelo encantamento da descoberta, para aliciá-los com a sua ideologia política e pagã. Muito obrigado. Ficou bom? Legal, obrigado. Certo?
Paulo Júlio Tognoli, 49 anos, jornalista e professor universitário. Meu nome é Eugênio Mohalen, eu sou publicitário. Dentro da publicidade, o meu ramo mais específico é criação. A minha formação é de redator. Meu nome é Eduardo Zayat Chamas, e eu sou professor de História. Sou Paula Vilhena, apresentadora. Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da Faculdade de Comunicação da FAAP e professor do Programa de Ciências da Religião da PUC São Paulo. Eu sou o Serginho Groisman, sou jornalista, dirijo e apresento Altas Horas. É isso. Ivon Mendes, ator. Meu nome é Márcio Schaer, jornalista. Eu trabalhei na Gazeta Esportiva, na Gazeta Mercantil, na revista Veja, na Folha de São Paulo, no Jornal da Tarde, na revista Playboy, na revista Exame, na TV Gazeta e outros lugares também.